fé. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Nosso Senhor Pentecostes. Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor. Rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, só para a gente entender a dinâmica da coisa aqui. Bom, primeiro que nós vimos desde o primeiro capítulo que a vida religiosa é a vivência do primado absoluto. Tá? E o que o autor está fazendo? Ele está indo como essa vivência do primado absoluto deve ser realizada. Então veio em primeiro lugar aquelas dinâmicas teológicas, né? O que a vida religiosa é, não é? Depois a dinâmica teológica, da evangelia, diaconia, e coinonia, né? E depois essa vivência no segmento de Jesus Cristo. Então é algo externo, certo? O que nós vimos na semana passada? Algo interno, que é a nossa opção fundamental. Isso que é externo não pode ser feito de maneira forçada pela lei, etc. Mas tem que brotar de uma opção de vida que a pessoa faz. Então essa opção de vida interior, como vai dizer o Papa João Paulo II na Veritatis Splendor, tem que concordar com aquilo que é fora. Tá? Porque eu não posso viver de forma hipócrita, de forma externa somente. Por isso, mais uma dimensão externa, que se reflete obviamente no interno, do interno que se reflete no externo, perdão, é a conversão. Né? A vida religiosa, ela supõe um caminho de metanoia, de mudança de mentalidade, de conversão verdadeira. Tá? Então, assumindo nossa totalidade humana, consiste em coisas fabulosas, mas também em concupiscência. O religioso opta por assumir o trabalho de superar os obstáculos contra a vivência adulta do primado absoluto. Então, esse processo de conversão é uma viagem, um eu que verdadeiramente fica sem máscara, né? Toda conversão é um movimentar-se, uma dinâmica de para. Saio de uma situação e vou para uma outra situação. Então, essa conversão ela pode ser pensada em 3 níveis, né? Nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir e a nossa maneira de querer, tá? É esse movimento. Eu estou no pensar, eu tomo uma decisão de sair de uma realidade e ir para outra realidade. Agora, isso não é somente nas grandes coisas da vida, né? Nos grandes pecados. Começa também nos pequenos e nas pequenas situações que a gente vive. Porque se a gente for deixar a conversão só para as grandes ocasiões, então vai ter retiro. Então lá eu vou trabalhar minha conversão, e aí eu vou sair uma outra pessoa, e aí vai ter uma grande mudança de vida. Isso é uma ilusão. Pode acontecer isso? Pode, mas não fica acontecendo isso o tempo todo. A conversão acontece nas pequenas coisas da vida. Tá? E outra, não precisa os outros verem, né? Tá? Se os outros verem. Então, em vida, a comunidade começa a ver aqueles avisos, né? Tá? Como eu estou ouvindo vocês já falar, porque todo ano é a mesma coisa, né? Toma cuidado com isso, toma cuidado com o banheiro, toma cuidado com a pia, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Por que começa? Porque é um processo de conversão. Há pessoas que vão para dentro do banheiro, ao fecharem a porta, ela pensa assim: aqui quem manda sou eu faço o que eu quiser aqui dentro e os outros que se danem.
Tá? Então, coisas horrorosas aí são feitas, tá? Porque a pessoa raciocina dessa maneira. Tá? A pessoa raciocina dessa maneira. Tá precisando o que aí? Conversão. Então, a conversão é nas grandes coisas e são muitas vezes realizadas principalmente nas pequenas coisas da vida. De uma situação em que eu me expandia numa realidade na vida comunitária, prejudicando o irmão, agora eu tomo uma decisão, eu não vou mais incomodar a comunidade e os irmãos nessa área, não fazendo mais tal ou tal coisa. É uma conversão. É uma conversão. Tá? Então, esse é o processo da santidade. E onde Jesus falava isso? Quem não é fiel nas poucas, nas coisas pequenas, vai ser fiel nas grandes. E isso daqui é colocado plenamente em prática na nossa vida e na nossa história. Tá? O que é a pessoa chata? Como vocês definem o chato? Que reclama do Enjoado. O que mais? Na atitude. O que é uma pessoa que na atitude ela é chata? É uma pessoa invasiva. Então, olha o que as atitudes que vocês estão falando. Vocês repararam que todas as atitudes a gente pode colocar numa palavra. É a pessoa que é inconveniente. Ela faz aquilo que não convém. Tal atitude pode convir em certa situação. O chato é aquele que faz exatamente a coisa errada, na hora errada, para a pessoa errada. Tá? E normalmente expandindo o próprio egoísmo. Então precisa de conversão. Tá? Conversão. Certo? Condição para isso acontecer. Primeiro, um estado de insatisfação. O Espírito Santo é um amigo fiel que sempre avisa quando estamos desviando da nossa opção fundamental. Então vem avisos, né? A maneira de como usa para nos acordar dessa insatisfação que sentimos no nosso coração. Sentimos a necessidade de passar de pecado para uma nova condição de vida. O Espírito Santo pode usar qualquer meio para acordar nosso senso de insatisfação com a nossa vida. Então Deus envia situações, Deus envia pessoas, Deus envia palavras, pequenos avisos que a gente tem que começar a perguntar. Mas por que será tal coisa aconteceu naquele momento? Tá? Porque às vezes é Deus permitindo para que a gente acorde daquilo que a gente está fazendo que precisa de conversão. Então a vivência em comunidade, Deus coloca essas pessoas para nos dar esses avisos. Agora, existem consciências totalmente empedradas, renitentes, teimosas, que Deus grita na cara da pessoa, fala, ó, isso você continuar está errado, a pessoa simplesmente ignora aquilo que Deus está falando e simplesmente ela continua da mesma maneira. Tá? Então nós temos que ter uma antena que capte esses sinais de Deus na nossa vida, que começa a mostrar, ó, você não está no caminho certo. Precisa rever tua vida. Precisa rever tua história. Tá? Por isso, feito isso, busca de alternativa para voltar à vivência da nossa consagração. Eu, no silêncio, acolho minha situação de incoerência, tá? E sinto-me mal diante da minha situação. Preciso de novas alternativas de pensar, de agir, de querer para realizar a mudança. Então exige-se deixar uma situação para assumir uma nova alternativa que nos liberta. Então, conversão significa a busca de alternativa concreta e não voando, né? Que somente pode ser o fruto do silêncio, da oração, da meditação e da direção espiritual. É uma questão de abertura e honestidade com que o Espírito Santo conosco
com o Espírito Santo e conosco mesmo. A coerência pode parecer algo fácil. A coerência, ela é extremamente difícil. Há uma dor muito grande para a gente buscar a coerência. Quer dizer, você agir em determinada situação do modo certo, com a pessoa certa, e você ter a sensibilidade bastante para saber aonde eu estou, o que eu estou fazendo. Porque a gente fala tanto do perfeccionismo, que é essa busca da aprovação, do dedo positivo o tempo todo das pessoas, mas também tem o outro lado, que é a mimação. Então, a pessoa, ela foi, em certas áreas na vida dela, enlarguecida, em que as pessoas deixaram a nós, cada um de nós, em certas situações, não nos deram limites. E aí eu me torno incoerente, eu me torno inconveniente. Tá? Então Deus tem que mostrar essas situações para nós, para que no diálogo com Ele e com o Espírito, eu possa verdadeiramente buscar novamente meu equilíbrio na convivência com as pessoas. Porque se isso não acontecer, você vai morrer desse jeito. E aí você vai ouvir o quê? Você viveu a porta larga a vida inteira. Tá? Porta estreita é largar aquilo que é expansividade egoísta na nossa vida. E eu passar verdadeiramente a praticar a virtude. Tá? Se vocês repararem, na quaresma, cada dia é um aspecto. Hoje, por exemplo, é a oração. Mas cada dia da quaresma vai trazer um aspecto da nossa vida para que a gente se converta. Para que a gente reavalie. Para que a gente veja. Eu estou vivendo mesmo isso? Tá? Eu estou vivendo? Eu estou orando realmente como o Senhor quer? Então, sempre esses pontos. Agora, a vida em comunidade vai mostrar isso o tempo todo para nós. Tá? Para que isso aconteça, então eu detecto que eu estou tendo problemas, então há uma incômodo em mim, tá? Se você for psicopata, você não se incomoda com nada. Mas se você não é, você se incomoda, tá? Aí você vai procurar modelos de vivência, de retomar a própria vida. Mas para que isso aconteça, que é o que o Padre Amedeo Tintini fala, ele não fala de docilidade, ele fala de docibilitas. Quer dizer, a docilidade muitas vezes ela pode ser aquela vaca de preserva, aquela pessoa que fala assim para tudo, é bonzinha, aquela coisa toda, sabe? Mas é tudo fingimento isso, tá? Mesmo que ele não perceba. A docibilidade é o quê? É essa abertura que eu tenho, mas eu não preciso de uma pessoa. Eu vou praticando e essa abertura é natural para que eu vá me abrindo à formação que Deus coloca na minha vida. Deu para ver a diferença ou não? Um é vaga de preserva o tempo todo, tá? Ele concorda, santinho, bonitinho, uma gracinha, tá? Que é a docilidade. Que é a docilidade. A docilidade é conscientemente eu me abro a esse processo. E mais do que isso, eu vou buscando situações para eu crescer. Ficou claro? O primeiro caso é passivo, o segundo caso é ativo. Tá? E eu vou me adaptando, eu vou buscando, eu vou realmente crescendo e me abrindo à formação. Aqui é a chave. Então, essa abertura é tudo. Então, o religioso se abrindo a porta para que o Espírito Santo possa entrar e agir nele. Que é o Espírito Santo, é o primeiro mestre interior. O comodismo, que é o contrário, é uma opção de fechamento. Então, eu como camaleão, eu vou, ao invés de me adaptar, olha a diferença, porque eu quero crescer, eu me adaptar, porque eu quero verdadeiramente ser um homem de Deus,
como diz a carta a Timóteo. Não, eu sou um camaleão. Então eu vou colocando coisas em torno de mim e o superior fala alguma coisa, eu finjo que obedeço, eu mudo minha cor, mas interiormente eu não mudei. Eu mudo exteriormente para ele calar a boca e não me encher. Isso vai estourar. E vai estourar com força lá na frente. Aparentemente, você pode ter duas pessoas fazendo a mesma coisa. Uma tem a intenção de crescer. A outra é camaleão. Ele só coloca coisas em torno dele para ele se adaptar à situação. Porém, ele não busca crescer. Dá para perceber a diferença ou não? Sim. Tá? E aí o que acontece? Que nem lá nos Quatro Fantásticos, aquele homem, o rocha cheio de pedra, a pessoa vai colocando pedra. Só que dentro ela não muda. Ela não muda. Colocou a mão na cabeça de uma criatura dessa. No mesmo dia cai todas as pedras. Você sabe que se eu ouvir de padre, minha mão agora é ungida, ninguém me tira isso? O que o infantil está falando? O poderzinho é meu, tá? Agora eu faço o que eu quiser. Pergunta quantas bordoadas levou na cabeça e está levando ainda. E vai levar outras ainda. Ah, por quê? Não é assim que funciona. Tá? Então a conversão tem que ser uma abertura de dentro para fora. E não uma adaptabilidade somente. Tá? Abertura é uma atitude e uma opção de estarmos atentos ao apelo do Espírito Santo, porque afinal de contas a gente tem que crer que é Deus que quer que nós cresçamos, né? Precisa ter fé. Os meios mais evidentes são a oração, a meditação, a revisão de vida pessoal e comunitária, leitura espiritual, direção espiritual, conferências, cursos, sacramento da reconciliação e, finalmente, retiros mensais e anuais. Então, pode se provocar por meio de um livro popular, de revista, por meio de um filme, tá? Então, casos desse processo, Deus nos fala através de todas as situações. Deus não nos fala somente no grande retiro que eu vou ter na minha vida, não. Eu tenho que ter abertura ao Espírito para que em todas as situações deixe Deus falar. Deixa Deus falar. Tá? Por isso até filmes a gente tem que deixar Deus falar. Tá? E aí vai provocando situações em nós que a gente vai começando a crescer. Agora, se eu vejo tudo isso como um espectador, como se eu vivesse minha vida de fora. Entende? Quer dizer, eu estou lá no retiro, ai que bonito a fala do fulano, ai que bonito do cicrano. Eu vou ouvindo como se eu fosse o espectador da minha própria vida. Mas eu não vejo que eu tenho que mudar. Aí, não vai mudar, só que os problemas não vão mudar na sua vida porque você não mudou. Os problemas vão vir. E aí o que vai acontecer com essa pessoa? Adivinha? Não vai aguentar. Crise. Crise, mas vem coisa pior do que crise. Muito pior. Gente, presta atenção. Você passou uma formação inteira só escutando e fingindo que obedecia. Ser ordenado e enfiado à frente de uma paróquia. Ah, vai estourar com o poder na paróquia. E aí o que ele vai fazer? Vai destruir tudo que tiver na frente dele. Em ótimo, ele destrói, o que o povo faz? Se afasta. O que ele vai pensar na própria vida? Era isso que eu queria? Oi? Não era isso que eu queria. E aí o que ele começa a pensar? Vai deixar a minha vocação. Minha vida é uma porcaria. E aí vem um processo depressivo terrível. E pode até Eu deixar um sacerdote. Exatamente. Exatamente.
Tá? Por isso precisa crescer. Não tem opção. Não tem opção. Deu para entender, gente? Tá? Conversão do coração. Tirar-vos-ei, Ezequiel 36, do peito, coração de pedra, e colocarei um coração de carne. Coração de carne é coração humano. Né? Então, a conversão do coração é um movimento de estado de pecado para um estado de graça. De dentro para fora. A conversão do coração na Bíblia refere especialmente à idolatria. Então, desprezar, renunciar ao Deus do ter, tá? A virtude da pobreza evangélica exige exatamente a luta contra o apego e a atração pelos bens materiais, tá? Repara, não é só questão de ter tal bem ou tal bem, é a questão do apego a tal bem ou tal bem, tá? Então as pessoas elas vão transmutando isso e vão fazendo com que isso aconteça. Tá? E aí vem uma idolatria. Prazer. Tá? Essa idolatria de Deus prazer. Como absoluto. Então a preguiça intelectual, a comida, a bebida em excesso, prazer sexual desnorteado, lazer exagerado, com muito tempo na TV, no celular, seja lá onde que for. Então começa um processo em que a pessoa ela perde o controle da própria vida. Tá? E aí ela fala, começa que eu preciso. Não é que você não tem que ter lazer, gente. Ela não tem dose nisso. E aí fica dia e noite num processo de uma idolatria louca. Tá? Quanto tempo vocês acham que vai durar isso? Vai começar a pegação de pé. Tá? Por quê? Porque a pessoa começa a ver que não tem mais limite. E aí ela vai ser tolhida pela vida, porque as pessoas não vão querer. Escuta, precisa trabalhar, o fulano fica ali o tempo todo. Aí começa um processo de questionamento. Né? Tá? Questionamento. O Deus do poder de dominar as pessoas, então exigimos deles adoração à nossa própria pessoa. Começamos a exigir que sigam somente a nossa opinião e façam somente o que nós determinamos. Tá? Então a minha vontade começa a virar minha deusa. E aí qual que é o antídoto para tudo isso? O antídoto é pobreza, obediência e castidade. Desapego aos bens. O que é desapego aos bens, gente? É aquilo que São Paulo falava. Ter como se não tivesse. Se alegrar como se não se alegrasse. Saber que a figura deste mundo passa. Agora, na medida que o bem, o religioso coloca a seguinte mensagem no Facebook: tal coisa ou tal coisa é meu sonho de consumo. Aí desmorona tudo, né, gente? Desmorona tudo. Você pode querer tal ou tal coisa? Claro que pode. Na hora certa, do modo certo, com a paciência e tudo mais, com justificativa para aquilo. Vamos dizer, mas eu vivo para Deus. Então, como um certo ex-padre, eu tenho 30 casulas. Uma mais rica que a outra. Mas é para Jesus, não é para mim. É mentira. É para ele mesmo. Você pode entrar de pé no chão com uma casula dessa. Mas quem está querendo aparecer é você. Tá? Então esse tipo de coisa escamoteante não dá certo. A castidade é o desapego das pessoas. Então a primeira pergunta que tem que ser feita: por que eu sou apegado às pessoas? Então o que o fulano tem que fazer? Ele tem que trabalhar o próprio apego. Ele tem que trabalhar as necessidades dele. Ele tem que trabalhar as carências afetivas dele. Agora ele age como? Não tenho nada. Não está acontecendo nada comigo. E aquele negócio crescendo dentro dele. Vai chegar uma hora e vai explodir. Tá?
a obediência cura a nosso desapego, o apego ao poder. Por quê? Porque ao me submeter a um outro ser humano, eu começo a não tornar minha vontade absoluta. Porque o que é o poder? O Bauman ele traz uma coisa muito interessante, que ele fala assim: a política, a arte de agir, de realizar, não, o poder, né? Eu tenho a capacidade de realizar tal coisa. A política é a delimitação do poder, né? Eu tenho aquele poder delimitado. Então, apesar de nós não vivermos numa democracia, que a igreja, no caso, não é, porém, essa estrutura hierárquica que a gente tem é o tempo inteiro obedecendo. O que a obediência faz conosco? Ela limita a nossa vontade. E ao limitar, para quê? Para mostrar aquilo que é vontade de Deus. Vontade de Deus. E aí eu vou sendo educado nisso. É fácil? Claro que não. Mas é assim que funciona. Ficou claro? Tá? Conversão cristológica. Então, a conversão cristológica é a passagem de uma leitura ideológica da pessoa e dos ensinamentos de Cristo, que não exige nenhuma conversão, para uma leitura que permite a Cristo entrar em nossa vida para nos questionar e nos guiar. É o abandono de uma leitura gostosa, né, tudo azul e maravilhosa do Evangelho, né, para podermos acolher o apelo para viver essa mesma missão e o mesmo destino de Jesus em toda a sua radicalidade. Então, é um segmento concreto de Jesus no carregar da cruz, tá? Então, a conversão é um processo que dói. Agora, não é masoquismo. O masoquista é aquele que tem prazer na própria dor. Por exemplo, como eu falei, nós somos chamados a crescer. O crescimento, ele traz sofrimento. Porém, o que se visa não é o sofrimento. O que se visa é o crescimento. Se a gente perde essa perspectiva, tudo o que acontece na sua vida, você vai começar a ter a visão do quê? Tudo é para o meu mal. E é exatamente o contrário que está em Romanos 8, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo você vai convergir para esse amor de Deus. E aí você vai aprender a fazer essa leitura. Essa é uma das palavras mais desafiantes da Sagrada Escritura. Porque para você ver esse tudo, não é alguma coisa, é o tudo. E ver tudo mesmo nessa perspectiva. Não é fácil. Não é fácil. Tá? Obstáculos que a gente pode encontrar nesse processo de conversão. O primeiro o mais famoso, é o medo. Tá? Alguns sentem grande insegurança no sair de uma posição de conforto para uma busca do incerto das novas alternativas. Tá? A cruz sempre vai aparecer na vida daquele que quer seguir Jesus radicalmente. Mas a cruz causa medo, que pode criar forte resistência. Basta ver Pedro em Mateus 16. Né? O grande remédio contra o medo é a fé. E como Deus foi fiel em mandar anjos nesse momento para nos consolar. E finalmente a fé que Deus não é nenhum carrasco que a serpente tenta convencer Eva. Porque na medida que Eva fala que ela não pode comer, não, Deus, ele não quer. O que a serpente faz? Ela quer colocar a desconfiança, e consegue, no coração de Eva. Vamos pensar numa figura bem estúpida. A serpente pega e joga o fruto na boca da Eva. Adiantaria? Não, a serpente não quer que a Eva coma o fruto, não. Ela não está ligando para isso. O que ela quer é a desconfiança de Eva
E ao desconfiar, ela tomar uma decisão desobediente. Tá? O medo é natural. Se não fosse medo, você atravessaria a rua e seria ultrapassado, passado por cima, o primeiro caminhão que passasse, né? Tá? O medo, ele é natural porque ele vai nos dando o limite da vida. Eu não posso ultrapassar certos limites. Então o medo faz isso. Quando esse medo começa a ficar superavaliado, aí começa a ficar doentio. Então no processo de conversão, a gente quer o quê? A gente quer falsa segurança. Mesmo que seja falsa, eu quero uma segurança na minha vida. Nossa vida é um duelo entre segurança e liberdade. Pode reparar na sua vida. Você vir para cá. Hoje a gente vai rezar a missa pela vocação de cada um de nós, né? Então a gente vai entregar nosso caminhar vocacional na mão de Deus, tá? Pega uma garrafa de água na geladeira para mim. Nosso caminhar. Repara que esse caminhar, pensa desde o encontro vocacional, desde a primeira vez que você viu o salvista e o processo de decisão. Qual que é o jogo que tem dentro de nós? Ao mesmo tempo, eu quero ser livre, eu quero ser missionário, eu quero ser religioso, eu quero ser padre, eu quero agir, eu vejo, mas ao mesmo tempo vem a segurança. Mas eu vou ter capacidade para isso, vão me dar os meios para isso, eu vou conseguir. Ao mesmo tempo, eu quero ser livre para largar minha família, eu quero deixar e seguir, porém, ao mesmo tempo, minha família precisa de mim. E se acontecer alguma coisa? E se? Se você exagera na liberdade, você é imprudente. E você começa a tomar decisões só por tomar, vai bater com os burros nada. Se você exagera na segurança, você não sai de casa. Você não sai de casa. Qual é a arte aí? É ser equilibrado entre liberdade e segurança. E o processo de conversão é assim. Você dá um passo, você vai sentindo dando outro passo, mas você não vai correndo, desbravando que nem um louco para... Não, você vai dando passos, mas também você não fica parado. Tá? Você vai passo a passo, caminhando no seu processo de crescimento. Então é esse jogo entre liberdade e segurança que eu vou vencendo meus medos. Ficou claro, gente? Tá? Rigidez e costume. Nenhuma estrutura em nossa vida consagrada é absoluta. Adianta o novo, que exige do costume para assumir o novo, assim algumas fortes reações de resistência, como sendo a infiel ao seu fundador. Então, esse mesmo processo, ele atinge esse processo da rigidez dos costumes, né? Até que ponto adaptar, e no capítulo geral é isso que é vivido, até que ponto adaptar, até que ponto dar passo para frente, mas até que ponto não perder a tradição. Então, os debates acontecem em função disso, mas na nossa vida é a mesma coisa, tá? Outro inimigo da conversão é o comodismo, né? Então, a pessoa consagrada opta por fazer o mínimo em tudo. É a tentação de Santa Teresa que o demônio coloca. Por que você quer ser mais do que as outras irmãs? Seja como as outras irmãs. Essa palavra, que é o que o Padre Gilberto fala, ele mexe, é o medíocre. Existe mediano e existe medíocre. Mediano é a pessoa que ela não consegue ser 100%, mas também ela não consegue, ela luta para não ser zero. Então ela fica na média. Agora o medíocre, ele tem a média como objetivo. O que é? Eu não quero crescer. Vou levando, empurrando com a barriga, me adaptando aqui, atendo umas confissãozinhas ali, faço uma missa ali. E não quero. Tá bom.
Funcionário público, aquele bem do paletó mesmo, né? Bato o cartão, ponho o paletó, vou lá, atendo uma, duas pessoas, cumpri minha obrigação, ganho meu salário. E, no nosso caso, a gente pode ser um verdadeiro e super, hiper funcionário, né? Por quê? Porque tem estabilidade, por causa disso, daquilo. E aí, vai num comodismo absoluto. Então, presta atenção. Não é a pessoa ter dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade. E a história dos Santos lá, São José de Cupertino, todo mundo já conhece a história. Então, tem dificuldade. Isso é uma coisa. Outra coisa é a opção livre por não crescer. Por se acomodar. E eu faço a mediocridade a minha religião. É o tíbio, o morno. Tá? Ele não cresce. E aí, em Apocalipse, antes fosse frio. Quer dizer o quê? Se ele experimentasse a desgraça da vida, quem sabe dali ele acordaria e crescesse. Não. Ele é aquela coisa estável. E ele não quer crescer. Tá? Nunca busca abertura ao espírito. Reclama de tudo e de todos. Por que eu reclamar? Porque eu preciso me acomodar o tempo todo. E o reclamar é o quê? O que eu estou falando para a pessoa? Não venha pedir nada para mim, tá? Porque eu não vou fazer. Então, ao reclamar, eu coloco barreiras quando as pessoas vêm pedir alguma coisa. Tá? Horas exageradas de lazer, então aquela pessoa que fica no videogame 24 horas por dia, né? Seu princípio de vida é fazer o mínimo e deixe-me em paz. E deixe-me em paz. Abrindo parênteses, só para vocês entenderem psicologismo humano. Por que o fulano gosta tanto do videogame? E homem, principalmente, né? Era outro esquema. Por quê? Treina pra vida real, talvez? Treina pra vida real, uma coisa de vida real. Porque onde Julga, foge da né? Não realidade. treina. Oi? É onde foge da realidade. Ele foge da realidade. Mas por que ele não foge da realidade lendo a Ilíade de Homero? Né? Por que o videogame? Porque não exige tanta capacidade dele. Então, mas Visual, por quê? Visual, Por quê? mais fácil. O que é um videogame? Uma coisa fútil. Não, o que é em si? O que é em si? Pra você se divertir. Mas o que é em si? Uma tela com um joystick, você fica Então, mas o que é que você está fazendo ali? Jogar. Jogar. O que é um jogo? Controla. Oi? Controla. Então, o jogo, ele representa o quê? Um vício. Não, ele representa a vida. Ele representa a vida. Só que ali eu tenho o controle. Como eu não tenho controle sobre a minha própria vida, tá? Eu ali sinto falsamente, pelo menos aqui, eu controlo a minha vida. Por isso que Big Brother atrai as pessoas, etc. Por isso que futebol deixa as pessoas loucas. Porque ali representa o quê? Os combates da minha vida. com regra já bem disposta. Então, mas é uma microvida. Agora, você pode usar isso? Claro que pode. Porém, a primazia é da tua própria vida e não daquilo lá. Ficou claro, gente? Agora, você pode se acomodar num negócio desse. Então, minha vida se resume a quê? A brincar com isso. E a vida vai passando. E aquele vai ficando cada vez mais vazio. Tá? Bem antes de eu assim, já me decidir para entrar aqui, uma mulher chegou em mim e falou assim: nossa, ser padre é a profissão melhor do mundo. Por que você não vai? Eu falei: não, não tenho vocação. Não, mas é a melhor do mundo. Tipo assim, com esse pensamento: estável, dinheiro garantido, naná. Eu falei: nossa, que não é medíocre. Que não é ridículo. Não, mas eu escutei um padre falando propaganda vocacional nesse sentido. Misericórdia.
você vai ter um emprego estável, salário e não tanto serviço assim. Nossa, Empresa. tem um padre na minha Tá? diocese que ele falou que uma mulher que trabalhava junto comigo na pastoral e falou, olha, melhor vida, vou ter a igreja pagando salário, não preciso nenhum esforço, vou ter de comer e beber, transar com o dinheiro da igreja, o que mais eu quero? Não vou fazer nada. Então, mas gente, não é um nem dois, não. Por isso que ele coloca aqui. Esse acomodar-se leva a pessoa a quê? Para que eu vou crescer? Para que eu vou crescer? Não precisa. Tá? Isso anestesia a consciência, a pessoa não se converte. Tá? Outro ponto, ativismo exagerado. Aí é o outro lado, né? É uma opção por impedir a conversão aconteça em suas vidas. É uma opção pela fuga nas realidades espirituais e comunitárias. Tem medo do silêncio porque sabe que vai descobrir o verdadeiro eu, que acusará com sua resistência diante dos apelos de conversão. Fica surda a alma diante dos apelos de conversão e começa a ficar seca e desanimada por dentro e perde o sentido da vida. Então, o ativismo, e hoje tem uma palavra workaholic, né? É o viciado em trabalho. Então, é aquele padre que constrói, que trabalha, que faz festa em cima de festa. E ele trabalha na festa, ele se arrebenta, ele se mata, mas não para rezar, não para conviver, tá? E vira uma máquina. Isso daí é aquela coisa, se eu paro, eu penso, eu choro. Então eu não paro, porque eu não quero pensar, e eu começo a viciar-me em trabalhar. O que isso tem a ver com conversão? A pessoa está procurando refúgio para não se converter. É uma fuga. Agora, você pode ter certeza, um trabalho que brota do ativismo, ele vai desmoronar. Ele vai desmoronar. A Hagia Sophia, que hoje foi uma mesquita, depois virou um museu, em Istambul. Então a gente se pergunta, nossa, mas como que pode? Vai ver como ela foi construída. Então ela foi construída em cima de sangue, foi construída em cima de morte de pessoas. Um negócio desse Deus não aceita. Tá? Então você trabalhar dessa forma para fugir de si mesmo, não adianta, gente. Isso daí não vai para frente. Tá? Então a conversão vem somente quando há uma opção clara por parar e reorganizar a vida. Tem que ter momento para tudo, para poder assumir de novo o que dá alimento à vida consagrada. Então precisa de direção espiritual, momento sincero de silêncio. Somente esse silêncio nos dirige para dentro de nós, onde encontramos Deus com o verdadeiro eu. Então, esse processo que a gente vive de oração, de caminhada de vida, de lexis divina, de alimento, de convivência, de formação, e esse ritmo que deve ser levado para a casa apostólica, ele propicia que a sua conversão não pare nunca. Tá? Agora, o fulano que fica encontrando artifício o tempo todo para não rezar, procura artifício o tempo todo para não parar, procura artifício sempre para fugir das pessoas, não vai se converter. Não vai se converter. E vai procurar refúgio em outras coisas. No ter, no prazer, no fazer, seja lá no que for. Ficou claro, gente? Então, concluindo essa parte. A vida religiosa é um instrumento de Deus para a nossa conversão. De uma situação para outra, de dentro para fora. E esses artifícios que a gente falou, o medo. Como que a vida religiosa vai combatendo o medo? Porque os irmãos me dão estrutura para eu trabalhar meus medos. Tá? Os irmãos vão me ajudando a ter disciplina. Então eu não caio nem no ativismo louco, nem na idolatria,
Porque vai me chamando à vida. E aí eu vou ficando atento a Deus. Tá? Então a estrutura da vida religiosa é dada para me ajudar no meu processo de conversão. Ficou claro? Ficou alguma dúvida disso? Hã? Tá? Hoje, com celular e companhia, cada vez mais, e vai ficar pior. Vai ficar pior, não adianta. A gente tem distrações cada vez maior da vida de conversão. Então você pode usar os instrumentais para comunicar. Facilita a vida, né, gente? Ao máximo. Hoje a gente tem informações que a gente não teria nunca. Tá? Então, mas ao mesmo tempo você pode se perder em outras coisas. Então, tudo vai do quê? Quando fala de coração, 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 coração é o centro da decisão humana. Então, tudo vem pelos caminhos das entradas, né? O ouvir, que é específico, tá? O ver, que é amplo, tá? O tato, entra as coisas de nós. Chega ao coração, você decide. Vai sair pelo quê? Pela boca, tá? O que Jesus falava? O homem fala do que o seu coração está cheio. Então é a boca, é o falar, o se expressar, e a mão e os pés, que é símbolo do poder, do fazer. Tá? Então, como que está entrando as coisas e como que está saindo dentro de você. Então essas reflexões têm que ser feitas. Tá? O que marca então a espiritualidade da vida consagrada? Então agora um outro tema para a gente trabalhar. Tá? É impossível viver o primado absoluto sem viver uma espiritualidade. Sem espiritualidade é impossível sustentar a consagração. É buscar meios para experimentar Deus. Sem experimentar Deus, especialmente seu amor, e o processo da copiosa redenção em nossa vida, é impossível sustentar a nossa vida de consagração. Primeiro, o que é espiritualidade para vocês? A busca da oração. Então, não é só. Buscar o eterno, que não está aqui. Então, Ver isso. é mais do que isso. Em Gálatas, fala viver no Espírito. Tá? Então, espiritualidade não é só oração e outros momentos, são momentos intensos da vida espiritual. Mas a vida espiritual é essa vida em Deus. A espiritualidade, vamos dizer, é o que a espinha dorsal é na nossa vida, é o que a espiritualidade na nossa vida espiritual. Quer dizer, é aquilo que nos mantém em pé, é aquilo que nos guia. Tá? É aquilo que nos guia. E claro, aí no espírito. Tá? Então, a tua espiritualidade, o teu modo de ser em Deus, tá? Então, o teu modo de ser em Deus, o teu modo de agir em Deus, o teu modo de decidir em Deus, tudo isso é espiritualidade. Como que ela deve se crescer? Como ela deve ser trabalhada? Como ela deve ser efetivada na tua vida? Tá? Você pode, como você disse, da transcendente, você pode ter um transcendente, uma busca de um Deus que não existe. E você trabalhar com projeção. Você projeta algo em cima, mas que de Deus não tem nada. Tá? Como fazer isso? Essa é a pergunta, né? É um processo de intimidade que causa em nós amor e salvação. É um processo de graça que vem do coração amante de Deus. Então, primeiro ponto. Se é vida no Espírito, a primazia é do Espírito. Tá? O processo exige disciplina, exige tempo de qualidade. Então tem a parte do Espírito, tá? Mas tem a sua parte. O que você pode fazer para crescer espiritualmente? Para crescer no teu relacionamento com Deus. Para crescer no seu estar em Deus. O que você precisa fazer?
tá? É qualquer meio que me faz mais sensível a essa presença de Deus na minha vida. Tá? Uma das características do batismo no Espírito é ser sensível à presença do Espírito na nossa própria vida. O contrário de batismo no Espírito é também uma dessas coisas. Você ficar sensível. Deus está gritando na tua cara e você não está escutando. Tá? Então, o crescer na espiritualidade vai te tornando mais sensível. E aí, você vai deixando Deus falar. E aí você escuta, e aí você realiza. Senão, você pode estar ouvindo a você mesmo, e não ao próprio Deus. Tá? A espiritualidade fornece os meios para desfrutar dessa presença e responder a essa presença. Sem espiritualidade, ficamos insensíveis e duros de coração. Coração de pedra. E eu me petrifico, tá? E ao me petrificar, eu não cresço. E aí, coração, por que fala coração duro? Porque a tua decisão começa a não ser uma decisão humana verdadeira em Deus. Começa a ser uma decisão baseada numa pedra, em algo totalmente insensível, tá? 3 momentos de busca da espiritualidade, tá? A espiritualidade teria como tarefa acordar nosso coração para perceber essa presença amorosa de Deus. Então, primeiro, uma vida dentro de nós, o primeiro momento da espiritualidade, a vida interior. Então, é aquele momento humano em que a pessoa está fechada em si mesma, quando faz uma viagem para dentro de si, no silêncio, e encontra consigo mesma o seu verdadeiro eu. Então, busca esse momento de silêncio. Não tem medo do silêncio. Então, repara que a pior coisa do silêncio qual é? A pessoa fala assim, mas chega a hora da consagração, vem um monte de pensamento na minha cabeça. Por que vem? Porque em outros momentos da vida você não faz silêncio. Então enxerga a tua vida como uma casa com um porão, tá? A parte de cima da casa é o teu relacionamento, que é o teu consciente, é os teus relacionamentos com as pessoas, tá? O porão é o inconsciente. O que a pessoa vai fazendo? Ela tem problema, ela joga lá embaixo e fecha a tampa. Tem outra, ela pega, vai jogando lá embaixo. Vai jogando, vai jogando, vai jogando. E ela não faz silêncio, ela não trabalha a si mesma. A hora que faz um silêncio, aquilo sobe tudo, né? E aí o que aquela casa vira? Aquela casa vira uma rodoviária, né? Quer dizer, um entra e sai de gente que você fica perdido, né? O silêncio me faz encontrar-me comigo mesmo. Tá? Pensa que eu sei que não é fácil ficar em adoração? É óbvio. A rodoviária começa a gritar. Mas é assim que você vai aprender. É dessa forma. Tá? Se você não colocar a tua rodoviária para Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? A pessoa é capaz de intimidade consigo mesma, de conhecer e de apreciar a sua totalidade, seus dons e talentos, mas também suas limitações físicas, psicológicas e espirituais. O orgulho, que é o contrário disso, que isso é humildade. Então eu entro de mim mesmo e começo a ver minhas qualidades, mas também começo a ver meus defeitos. O que o orgulhoso faz? Ele é cego. Ele se acha ou crescido, ele se acha ou maduro, ele se acha ou poderoso. E ele pega e coloca uma pedra enorme em cima desse porão e finge que tem uma vida equilibrada. Até o dia de que você tampar a válvula dessa panela de pressão, e ela vai estourar. E a hora que estoura, vai estourar bem estourado. Tá? Bem estourado. Então, por isso que Teresa bate no autoconhecimento. Então, o livro mais teológico de Teresa, que é o Castelo Interior, as 3 primeiras moradas é autoconhecimento. Para você chegar... Por que chama Castelo Interior? Porque Deus está morando em nós. Nós somos imagens e semelhanças dele. Então, o caminhar não é para fora, é para dentro.
Então você caminha para dentro de si para até encontrar essa joia maravilhosa que é Deus dentro de você. E o que você tem que fazer com essa joia? É se unir a Ele, que é o famoso matrimônio espiritual. Tá? Então o caminhar da oração é para isso. As 3 últimas moradas é o matrimônio espiritual. A do meio é a transição e as 3 primeiras é autoconhecimento. Sem autoconhecimento não tem união com Deus. Não tem união com Deus. Tá? Então nossa primeira tarefa é verdadeiramente trabalhar o autoconhecimento em nós. É a nossa primeira tarefa. E aqui é para isso. É para isso. Tá? Capaz de gostar de si mesma. É preciso? É obrigatório. Amar o próximo como a si mesmo. Se você não ama a imagem de Deus que você não vai amar ninguém. Não vai amar ninguém. Salmo 138. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Isso não é egoísmo. Porque você não está idolatrando a si mesmo nesse ponto aqui. Você está buscando a imagem de Deus que você é. Então você tem obrigação de fazer isso. Por isso olhar a própria história. Olhar a criança. Quer dizer, olhar como isso tudo aconteceu na tua vida. Tá? Então é obrigatório fazer isso. E tem gente que transveste o desprezar de si mesmo como se fosse humildade. É falsa humildade isso. O desprezar a si mesmo, no sentido de desprezar a própria imagem de Deus que você é, até ofendendo a si mesmo, isso é doentio. É doentio. Tá? Você vai acabar perdendo a tua alma. Deu para entender? Tá? É capaz de assumir a responsabilidade de suas ações e decisões, é capaz de rezar, né? Então, verdadeiramente é capaz de Deus. O que estraga essa parte essencial do nosso ser? Há um barulho demais em nosso mundo moderno. As pessoas têm medo do silêncio, porque têm medo de encontrar-se consigo mesma. O que eu falo para vocês fazer, o que uma psicóloga, essa mulher que a gente pegou os pães, que é a Augusta, prima dela é psicóloga, deu um curso, acho que vai fazer 3 anos já, né? E fazer diário de bordo, quer dizer, fazer um processo das ideias, projetos, também falhas, e começar a registrar nesse diário, como o diário de um marinheiro, que o dia a dia registra aonde que o barco vai, tá? Você fazer isso com a tua própria vida. Lembra lá do escrever? Então isso faz parte, como o fio de ouro também vai fazer parte, como o plano de vida pessoal também vai fazer parte. Então várias coisas para você trabalhar isso. Tá? Esse autoconhecimento na tua vida e na tua história. Tá? Aí você vai encontrando a si mesmo. E aí você fica sem medo do barulho. Tá? Por que essa turma viciada num som alto, absurdamente alto? Por quê? Porque assim eu não escuto o que está dentro de mim. Tá? Quanto mais alto o barulho, menos eu quero escutar a mim mesmo. Porque dói. E eu não quero ter dor. Tá? Eu não quero ter dor. Outra coisa que estraga a vida interior é a autoanálise que se limita somente à autoanálise. Então, é causa de busca exclusiva de mim mesmo e da minha própria pessoa. Então, é aquela pessoa que esquadrinha a si mesma, mas ela esquadrinha sem procurar quem é você. Tá? Então é aquela pessoa que começa a dar aula de si mesma. Mas ela fala como se não fosse ela. Ela olha tão de fora a si mesma que ela olha com frieza a si mesma. Certo? Então, o objetivo de conhecer a si mesmo não é fazer uma autoanálise só, é se amar. Jesus mandou fazer isso. Então, o objetivo
nesse primeiro item da espiritualidade, é verdadeiramente se amar. Com o amor que Deus dá. Ficou claro? Tá? Então, o primeiro ponto é essa vida dessa espiritualidade, essa vida dentro de nós. Tá? Segundo ponto, essa vida fora de nós. Então, a vida exterior significa que a pessoa é capaz de sair de si para se encontrar com outras realidades fora do seu próprio eu. Uma atitude de abertura para perceber que há valores fora dela em pessoas e em acontecimentos. Então, o cristão que é cristão e que tem uma verdadeira espiritualidade, ele tem uma antena poderosa para perceber tudo aquilo que está acontecendo fora dele. Tá? E aí ele vai aprimorando essa sensibilidade. Tá? Não confundir inocência com ingenuidade. Tá? O ingênuo é aquele que não vê mal em coisa alguma. Essa pessoa, ela vai acabar sendo vítima das próprias atitudes. Inocência é Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo. Eu sou criança nas mãos de Deus. Eu me entrego totalmente. Eu quero ver a bondade nas pessoas. Porém, eu tenho consciência. O mal existe. O mal existe. Então nós somos convidados à inocência e não à ingenuidade. Tá? Ficou clara a diferença? Tá? A pessoa é capaz de perceber que outros têm necessidades como ela mesma, que é o processo de identificação, que é aquilo que a gente fala do humor, né? O que nos faz rir é exatamente isso. É gente como a gente. De repente você nota uma comunhão com as pessoas, porque elas são tão frágeis como você é. E aí vem uma compreensão enorme com relação às pessoas que estão junto de você. Tá? Celebrar Deus que na liturgia em companhia de outros. Então, a espiritualidade, ela é marcada nessa relação com os outros, porque eu preciso da oração do outro. E o outro precisa da minha oração. Não tem individualismo aqui. Tem personalismo, isso sim. Então, nossa oração é pessoal, porque brota de nós, mas sempre em comunhão. Individual não, individual sou eu e Deus, Deus e eu. E isso daí não dá certo. Tá? Então, eu preciso da oração. A voz do outro me ajuda a rezar. E a minha voz ajuda o outro a rezar. Tá? Então, aí sim, a espiritualidade do outro me ajuda a crescer. E eu estou aberto à voz do outro para que ele me ajude a crescer na minha própria espiritualidade. Porque não tem intimismo. Intimismo é veneno. Tá? A pessoa se regozijar, só ela e Deus, Deus e ela. Isso é egoísmo. Isso é intimismo. Isso não vem de Deus. Ficou claro? Tá? Porque a turma se ilude com quebra-pescoço, né? Então, a coisa, né? Virou. Tá? Pode ser que a pessoa tenha 1000 atitudes e seja tudo falso. Tá? Hipócrita. Certo? Celebrar a vida é alegre e se alegra, né? De fomentar o relacionamento com outras pessoas. O que estraga esse relacionamento humano essencial do nosso ser? Primeiro, a superficialidade do relacionamento pode estragar esse elemento em nós. Nunca aprofundamos as pessoas e acontecimentos fora de nós. Então é aquela pessoa, é o que eu falei do hóspede na outra, só que aqui a coisa é mais profunda. Ela é hóspede, não só numa vida, ela é hóspede da própria vida dela.
Então ela vive uma vida superficial com todo mundo. É aquela pessoa alegre, é o político, né? É aquela coisa política o tempo todo. Superficial. Ela vive superficialidade com todo mundo. É aquela pessoa que você nunca sabe quem ela é. Gente, não existe uma pessoa que não fica triste. Não existe uma pessoa perfeita. Se o próprio Jesus, que é perfeito, chorou, agora o fulano é aquela coisa inexpugnável, né? Então ele não tem sentimento, ele é alegria o tempo todo. Isso daí é doença. Isso não é espiritualidade. Isso não é espiritualidade. Então tomem cuidado com a pessoa que é hóspede da própria vida. Ela vive como hóspede, entende? O tempo todo. Porque o que é o hóspede, afinal de contas? Quem que é o hóspede? Ele é passageiro. Ele é passageiro. E como é que ele é o relacionamento? Qual a diferença do hóspede com outras pessoas? Quem as outras pessoas? Trabalha para ele, né? Não. Também. Um hóspede Sua não precisa casa. criar vínculo. Oi? Um hóspede não precisa criar vínculo. Ele não cria vínculo. Quais as vantagens de não criar vínculo? Mostra que ele é. Então, é os giróvagos no tempo de São Pedro, né? Quer dizer, aquele monge que fica pulando de mosteiro em mosteiro. Ele fala que a vontade dele é a regra. Então, ele não se adapta e ele não se submete a regra nenhuma. Então, há pessoas que vivem a vida, ela tem relacionamentos formais com todo mundo, ela é sorrisinho para todo mundo, mas não tem vínculo com ninguém. Tá? Uma pessoa assim, ela não se conhece. Tá? Quando você entra numa família, imediatamente começa o vínculo. O que o vínculo faz com a pessoa? Traz a pessoa dentro de si. Olha. Traz a pessoa é importante para ele. Então, traz a pessoa para o relacionamento. Então, a pessoa deixa de virar uma ostra, vivendo dentro dela mesma, vivendo de capa, vivendo de persona, de máscara, e aí ela se mostra. Ela se mostra quem ela é. Tá? Ninguém vai ser feliz vivendo como hóspede na própria vida. O próprio Jesus quis, por 3 anos, por que ele não foi da vida íntima em Nazaré? Ele saísse pregando para todo mundo, morria na cruz e salvava. Não. Ele quis passar por relacionamento. E é esse relacionamento que a Sagrada Escritura traz para nós. Tá? Então ele passou por isso. Ele era atento ao que falavam. Ele era atento ao que conversavam. Ele entrava em discussão. Ele perguntava o que os homens falam de mim. Então ele entrou nisso. Agora a pessoa quer conversão, quer espiritualidade, vivendo uma vida como hóspede. Não vai crescer. Não vai crescer. Tá? Outra coisa, ativismo exagerado também estraga essa parte do nosso ser, concentrando tanto no fazer, nas tarefas, e não nos ligamos às pessoas ao nosso redor. E aí, nem a Deus, né? Então, usamos as pessoas para preencher o vazio. Então, o que é usar? Qual é a mentalidade de uso? Qual é a diferença da mentalidade de irmão e a diferença com a mentalidade de uso? Tá? O irmão, ele tem vínculo com você, próximo ou não. Ele se compromete com você. A mentalidade de uso é, eu te vejo como um vidrinho. Eu uso e coloco você lá de novo. Eu não me importo com você como pessoa. Eu me importo com você como útil. Tá? Então, o ativista, ele sempre cai nisso.
certo? De outra dimensão, é o momento chave da espiritualidade. Para poder experimentar a presença de Deus, e Deus pode aparecer quando estou ou dentro de mim. Essa dimensão da espiritualidade é uma vigilância para captar a presença amorosa salvadora de Deus, dentro de mim ou fora de mim. A dimensão da espiritualidade é assumir a atitude da criatura diante do Criador. Tá? Então, nesse relacionamento comigo e com o outro, é aí que Deus fala. É aí que Deus fala. Tá? Se eu ficasse só com a primeira dimensão, é aquelas pessoas fanáticas loucas, né? Então elas ouvem Deus o tempo todo, elas veem Deus em tudo, vê o demônio também em tudo, vê tudo santo, vê Nossa Senhora, vê tudo, né? Tudo fala, tudo é palavra, tudo, o tempo todo. É uma produção da palavra de Deus sem fim. Tá? Como que eu sei que isso é verdade? Como que eu vou saber se o que está falando dentro de mim é a voz de Deus, é a voz da carne ou a voz do demônio? E isso só acontece no relacionamento. Tá? Só acontece no relacionamento. A pessoa não se vê, ela só vê os outros. Então ela é despersonalizada. Ela vive em função do outro, mas ela não sabe quem ela é. Então, ela também não vai ouvir Deus. Para ouvir Deus, eu preciso olhar para mim e olhar para o outro. Tá? O que estraga esse elemento na nossa vida, o que mais estraga a possibilidade de reconhecer Deus em todos e em tudo, é o orgulho, o individualismo exagerado, a autossuficiência do homem pós-moderno. Então eu tenho tudo, eu sei tudo, compreendo tudo, não preciso da ajuda de ninguém. Tá? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar cega. Tá? Outra coisa que existe, adorar outros deuses, né? Ficamos seduzidos pelo materialismo, pelo prazer, pelo poder, seja lá pelo que for. A pior coisa que a idolatria faz em nós é tirar a verdadeira imagem que devemos ter de Deus. Então, quando você coloca algo no lugar de Deus, você começa automaticamente a ficar como ídolo, como o Salmo nos diz, né? O ídolo não fala, você aprende também a não se comunicar. O ídolo não vê, você também não começa a enxergar o mundo como ele é. O ídolo não escuta, você também não ouve a palavra de Deus mais. E aí você vai se tornando como ídolo. Você perde a sua maior dimensão, que é a dimensão do relacionamento. Tá? Perdeu isso, perdeu tudo. Pode também faltar em nossa vida a disciplina que nos torna sensíveis à presença de Deus em nossa vida. Usamos Deus ao invés de amá-lo em nossa vida. Então a espiritualidade facilita a sensibilidade para perceber a presença de Deus em nós, vida interior e fora de nós. Você pode tentar usar Deus. O que é usar Deus? Qual que é o substantivo que a gente usa para isso? Usar o poder de Deus, usar aquilo que Deus nos dá e usar Ele mesmo. O que é isso daí? Quando você quer ter Deus para você, para fazer aquilo que você quer, como que chama isso? O egoísmo está dentro da pessoa, mas essa atitude fora com relação a Deus tem nome. Qual é? Individualismo? Essa atitude é interior. Fazer isso com Deus tem nome. O que é? Quando você quer ter Deus na sua mão. É o contrário do senhorio, não? É o contrário do senhorio. O senhorio é um aspecto religioso. A religião, uma das definições mais fáceis para entender religião é: eu estou nas mãos de Deus. Isso é religião. Então, ter o controle de Deus, ter Deus na minha mão,
Como que chama isso? Que é o contrário da religião. Falta de conversão. Voltamos para o interior de novo. A atitude tem nome. Não tomasse tomar o santo nome de Jesus. Você quer até nome Israel, que ela que luta com Deus. Gente, quando você tenta dominar Deus, pegar os poderes de Deus para fazer a servir você, é a magia, a superstição. E aí você pode fazer isso até com a Eucaristia. Você pode fazer isso com a Bíblia. Você pode fazer isso com a cruz. Você pode fazer isso com a água benta. Relação pessoal. Reze em mim aqui para tirar esse negócio. Né, então, mas o problema não é a coisa exterior. É interior que faz com que eu estou usando Deus. Tá? Tem uma passagem famosa na Escritura em que os judeus, a arca vai, chega no acampamento, faz uma festa, os filisteus falam, nossa, Deus chegou. E eles perdem a arca e vão embora. Por quê? Eles estavam instrumentalizando a Deus. É como, por exemplo, esse povo Tá? que só vive de missa por cura, né, padre? Então, mas não é a missa por cura. Sim, O problema é a porque atitude eles da vão pessoa. buscando Só. só isso, né? E Deus tem que me dar. É aquela história de Deus que é supermercado. Você vai buscar quando. Exato. Magia. Magia. Certo? Então nós podemos ter uma atitude mágica na nossa espiritualidade. Tá? Alguns princípios de espiritualidade. Primeiro, a espiritualidade é viver o momento da graça. É um momento em que Deus aparece em nossa vida. Dentro e fora de nós. Né? Deus pode falar dentro de nós e fora de nós. Não podemos manipular a Deus, que é magia. Ou usar fórmulas mágicas para exigir que Deus apareça enquanto determinamos. Espiritualidade é humildade. Espiritualidade é uma profunda espera da presença de Deus em nossa vida. Espiritualidade não é buscar controlar a Deus, mas humildemente acolher sua presença quando se apresenta. É reconhecer, acolher, desfrutar essa presença amorosa e salvadora e responder a ela a qualquer momento do dia ou da noite. Então você se submete e você vai buscando Deus, os sinais que Ele dá, as palavras que Ele dá, etc. Jesus é o maior exemplo disso, né? Porque naquele desespero todo, ele podia, que é o que o demônio queria, que ele se rebelasse. E ele não, ele vai se submetendo e vendo. Há algo além disso, que é a ressurreição. Tá? A nossa atitude no seguimento a ele deve ser a mesma coisa. Tá? Espiritualidade não é teoria, mas vida. Precisamos chegar até atos concretos da vida para ser uma espiritualidade autêntica. É todo o esforço de buscar a Deus em tudo e chegarmos além do relacionamento. Um espaço honesto para Deus em nossa vida consagrada. E não assim, eu vou bater ponto, já fiz o que devia fazer e acabou. Tá? É um querer verdadeiramente estar com Deus. Eu quero estar com Ele. Eu quero ficar com Ele. Tá? Falta a oração de contemplação, falta momento de silêncio, falta sensibilidade. E aí a pessoa vem e fala assim. E aí fica na secura, né? Então o moderno não aguenta mais isso. E desiste. Mas eu fiquei tanto, já não adiantou nada. Mas não houve querer. Não houve querer. Tá? Lembra que
a experiência lá de Duquesne, o Mansfield e os outros, ela dá esse testemunho. A primeira coisa que foi a possibilidade do batismo do Espírito Santo acontecer, naquele 1967, foi: eu quero. Se não há esse eu quero, não adianta. Santa Teresa, para ela explicar a vida de oração, ela fala que a vida de oração é como uma fonte. Né? Primeiro, há um esforço enorme para você cavar e fazer essa água fluir. E aí você se esforça. Daqui a pouco, essa água ela começa a gotejar, a aparecer. E aí você vai fazendo um esforço. Daqui a pouco, essa água começa a pingar cada vez mais. Ela começa a correr. Daqui a pouco é uma fonte que explode, você não precisa fazer esforço nenhum, e essa fonte te cobre por inteiro. Assim é a nossa vida espiritual. Então, o esforço é para quê? Para que a nossa abertura a Deus aconteça. A minha avó contava que a nona pegava a lata de açúcar, amarrava no teto para as crianças não comer. Né? Se a criança pede: mamãe, dá lata de açúcar para eu comer, que mãe que vai ser louca e vai dar? Hã? Por que a mãe não pode fazer isso? Hã? Por que faz mal? Por que faz mal, gente? Glicose pura. Alimento que só tem energia e não tem nutriente nenhum. E isso daí vicia a criança de uma tal forma que mata. Mata. Agora, Deus na área espiritual, você acha que Deus vai ficar fazendo assim com você? Você acha que Deus vai fazer isso? Vai te dar... Então, o esforço de você crescer é para que a abertura da tua alma seja grande o bastante para deixar Deus agir. Tá? Deus não quer ter filhos mimados. Tá? Outra coisa. Toda espiritualidade começa com crer, um ato de fé. Então, Deus me ama, mas ainda Deus ama e está apaixonado por mim. Espiritualidade é acreditar que a vida consagrada é um processo para chegar até um relacionamento íntimo com Deus que me chamou à consagração. Deus quer experimentemos seu amor e sua salvação, e não apenas saibamos dessas coisas. Então, a espiritualidade é acreditar que Deus está comigo porque Ele me ama. E aí, qual que é a minha resposta a alguém que me ama? E o que é amar? Amar, como a gente falou, não sabe? É essa entrega. Então, fé não é... Até o demônio acredita que Deus existe. Mas fé é se entregar sabendo que Ele se entrega a mim. Tá? Às vezes é na escuridão isso. Mas é nossa missão isso. Outra coisa, a espiritualidade exige uma pobreza espiritual. Quem toma a iniciativa de aparecer em nossa vida para nos amar e salvar é Deus. É ter um espírito de pobre, é ficar silencioso até que Deus venha ao nosso encontro. É deixar qualquer expectativa em nossa oração, pois qualquer expectativa seria uma tentativa de controlar a Deus. Vai me dizer que isso é fácil? Claro que não. Então somos, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, somos mendigos de Deus. E nessa mendicância de Deus, é para cada vez mais nessa pobreza descobrirmos quem Deus é. Não veja que pobreza, ai, Deus me torna pobre porque Ele quer me amarrar a Ele. Primeiro, gente, Deus não é carente. Tá? Deus se faz amor eros, como vai dizer o Papa Bento, para nos atrair. Mas Deus precisa de você? Deus precisa de mim? Você precisa dos outros, mas Deus não precisa de você. Tá? Então não há carência em Deus. Então por que o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas?
Porque é um indicativo do nosso caminhar. Porque é esse amar que me abre para chegar até Ele. Então, por favor, gente, não joga para Deus aquilo que você é. Não vai dar certo com isso. Ficou claro? Tá? Outra característica da espiritualidade. Espiritualidade combina o velho com o novo, que é uma das características da nossa própria aqui, né? Há uma tradição de espiritualidade em toda a história da igreja. O trabalho hoje é acolher o que é tradicional em verdadeiras raízes e atualizar suas expressões para que possam ser entendidas pelas gerações atuais. Estamos diante de meios para ajudar a experimentar Deus em nossas vidas. É preciso um processo de discernimento individual e comunitário para deixar de lado o que caducou, quer dizer, o que já passou, que não tem mais sentido para nós, para acolher e viver o novo, baseado na tradição congregacional que anima a comunidade e a sua missão na vida, na igreja e no mundo. Então, esse processo, esse velho e novo, a gente pode pensar assim, é fácil. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. Tanto que Jesus vai falar o quê? O escriba do reino de Deus é aquele que tira do tesouro do seu coração coisas novas e velhas. Quais as duas tendências? É o tradicionalismo, que quer ver tudo que é passado é tradição. Não é assim. Tradição é aquilo que é essencial. Tá? Então existe tradição com T maiúsculo e com T minúsculo. Então o tradicionalista, ele quer transformar o T minúsculo em T maiúsculo. E ele quer ver tudo é tradição. Está errado, porque a vida não é assim. Tá? Olha a própria vida da igreja. Então olha esses 2000 anos de história. Então quanta coisa foi deixada para trás. Quanta coisa se viu. Não dá para viver isso daí. Tá? Por outro lado, nada de inovação. Então, tudo que passou não presta e tem que criar sempre coisa nova. Não. O processo é duplo. Eu tenho que valorizar o que é antigo, pegar aquilo que é essencial e viver de forma nova. Aí sim, eu estou tendo uma espiritualidade verdadeira. Senão eu vou me perder na minha própria vida. Tá? Precisa de ascese. Então a finalidade da ascese cristã é ver experimentar Deus em tudo. É um processo de libertar os obstáculos que não deixa o consagrado ver Deus em tudo. Não tem por finalidade desprezar o corpo, nem ativismo exagerado. Esses dois extremos estão errados e não cristãos. A finalidade do ascetismo cristão é achar Deus em tudo, corpo, espírito e ação. A maior ascese na espiritualidade é achar Deus nas coisas comuns do dia a dia. Deus está em meu corpo, em minha sexualidade, em meus irmãos, ao meu lado, num povo pobre que sirvo, nos acontecimentos diários da vida. Quem busca a Deus no extraordinário está buscando o seu próprio eu e está condenando a vida de frustração e fracasso. Ascese vem de exercitar, de fazer exercício, né? De se esforçar. Então nós estamos na quaresma. Então é esse esforço para crescer. Tá? Nesse esforço eu vou buscando Deus nesse cotidiano da vida. Só que a gente fala da dimensão da graça, que é Deus falando, Deus fazendo, Deus realizando, mas tem a nossa parte no processo. Esse esforço da nossa parte para buscar Deus é o que a gente chama de ascese. É o que a gente chama de ascese. Tá? Então, meu esforço em acordar, meu esforço em comer, meu esforço em estar com Deus, meu esforço de ver isso no outro irmão. Então, são 10 pessoas, são 10 pessoas diferentes. Tá? E aí eu tenho que ver Deus nessas 10 criaturas. Ou 9, né? Tá? Porque você e outros 9. No caso da turma, né? Então eu sou chamado a ver Deus nesses outros 9. Agora, eu não posso tratar os outros 9 como se fosse a mesma coisa.
Então é um esforço diferente. Agora, a amizade vai se aprofundando agora. Né? E aí vai aparecer rostos, vai aparecer situações que não são tão agradáveis assim. E aí eu tenho que perguntar para Deus, Senhor, isso é ascese. Isso é processo de santidade. Tá? E não virar as costas para tudo e acabou tudo, eu vou embora. Não. Eu vou me esforçar para isso. Então, vejam penitência quaresmal. E aí, a vida do monge é uma quaresma, como vai dizer São Bento. Então, a nossa vida inteira é uma quaresma. É um processo sempre de esforço de conversão. Agora, nesse processo, nessa espiritualidade, nessa sese, eu tenho que ir me abrindo a isso. Agora, eu posso ter uma sese falsa também. E aí eu vou me fechar. Ficou claro? Tá? A ascese cristã significa abandonar algo ou alguém para poder deixar espaço para Deus em nossa vida. Enquanto o lugar central de nosso ser for estar ocupado por coisa material, por uma pessoa, por nós mesmos, é difícil experimentar Deus. Então o centro da nossa vida deve ser Deus. Inclusive a gente tem que trazer a gente mesmo para deixar Deus seu centro. Tá? Quando a gente fala o que é adorar, então, a etimologia é virar a boca para. Vocês sabiam disso. Ade do latim é para, o ora vem de os, que é boca, quer dizer, no sentido de adoração, de oração. Tá? Mas a latria, que é servir verdadeiramente a Deus, por isso que vem idolatria, né? O latrio é o verbo usado para a gente adorar verdadeiramente a Deus. Tá? Qual que é a diferença de Deus para com os outros santos, Nossa Senhora e todos? Antes que demore muito. Deus é a única fonte da vida. Tá? Quando você adora, quer dizer o quê? Você considera que Ele é a única fonte da tua vida. Pode ter canais, pode ter acessos a isso que os santos, os anjos, as pessoas podem ser canais de Deus na sua vida. Mas fonte é só Ele. E em você não está a fonte da vida. Então, se você colocar a fonte da tua vida em qualquer outro lugar que não for Deus, inclusive você mesmo, você vai se perder. Então, o que a sese faz? Ela vai me fazendo buscar e tratar Deus como a fonte única da minha vida. Única. Maldito o homem confia no outro homem. Bendito o homem confia no Senhor. Jeremias 17. Tá? Que aí é o Salmo 1. Então, esse processo tem que ser feito. E às vezes a gente tem que trabalhar isso dentro da gente. Tá? Tem que trabalhar. Tá? A ascese cristã também significa colocar nossa casa em ordem. Quando nossos relacionamentos com Deus, com irmãos ou conosco mesmo está em desordem, tudo fica em desordem. E quando a casa está em desordem, é impossível encontrar-se com Deus. A ascese cristã tem por finalidade colocar a casa em ordem para poder experimentar Deus. Então, uma boa leitura, um bom momento de silêncio, um bom momento de adoração, aquela coisa que a gente vai vendo, o que está ruim em mim, eu vou reorganizando o meu interior. É imprescindível isso. Tá? Agora, se você vai jogando para baixo, mandando ver, só vai para frente, ou vai no ativismo, ou vai se distraindo, eu não quero pensar, aí, meu filho, você não vai crescer. Você não vai ser uma pessoa espiritual. Você vai ser uma pessoa da carne. Que vai resolver carnal em Gálatas 5 é egoísmo. Tudo ali, ira, confusão, tudo é egoísmo. Tá? Espírito. O fruto do Espírito é sempre algo que é amar. Tá? Que é se doar a Deus, aos irmãos e verdadeiramente a mim mesmo. Tá? Agora, como a gente não sabe, a gente precisa trabalhar esse discernimento aqui. E às vezes a gente precisa se reorganizar porque a gente está vendo tudo de modo errado.
Já tiveram decisões na vida que vocês tomaram a decisão a mais horrorosa possível? Porque você tomou decisão em cima da carne. Foi em cima, não só a decisão... A gente fala a carne, todo mundo pensa em sexo, né? Sexualidade também. Mas ódio, por exemplo. Você estava com um ódio violento. Você teve aquele ímpeto e falou coisas ou tomou decisões. A hora a capoeira baixou, você falou, eu não deveria ter falado daquela maneira. Por quê? Porque tudo foi baseado na desordem interior da tua própria casa. Então sempre tem que ordenar e reordenar para a gente verdadeiramente ver aquilo que é vontade de Deus. A soberana vontade de Deus. Certo? Senão você vai fazer sempre a sua vontade. E conforme você for fazendo a sua vontade, vai sempre dar errado. Sempre. Deu para entender? Tá? Quando estou mal com Deus, estou mal comigo mesmo, estou mal com todo mundo. Né? A ascese é esse confronto com a minha desordem para poder chegar aos 3 relacionamentos em dia, com Deus, comigo mesmo e com o próximo. É colocar o dedo na chaga e procurar resolver o problema básico para poder criar sintonia e paz com as outras partes da minha casa. Sem o confronto, sem a ascese, é quase impossível chegar com Deus e ter uma verdadeira espiritualidade. Tá? Então, eu tiro uma parte do meu alimento, eu tiro uma parte do meu tempo, eu tiro uma parte do meu prazer, eu tiro uma parte disso, daquilo, para reorganizar a minha casa. O escrever, como a gente falou, ajuda nisso, porque você objetiva o teu próprio interior. Tá? E aí você vai vendo como isso está dentro de você. Sem esse processo, gente, você vai se perder. Você vai se perder. Deu para entender? Ficou claro? Alguma dúvida? Vamos lá. É um bombardeio de informação, mas é necessário, não tem como. Fábio, o senhor falou uma coisa que eu acabei não anotando, mas eu achei muito interessante, é sobre essa questão do processo de conversão e de crescimento. É ter o equilíbrio entre a liberdade, você falou uma outra coisa. É que você foi para a liberdade e segurança. E segurança. Isso é fundamental. Gente, isso daí é a razão do nosso viver. Sabe? O conservador, ele valoriza mais a segurança, o progressista valoriza mais a liberdade. Não é a questão de ser conservador ou progressista. A gente tem que ser cristão. Tem que ser os dois juntos. Os dois juntos. Senão você vai se perder. Tá? Se perder. Os dois extremos deixam a gente doente. O que é segurança demais é rigorista e vai ficar doente. Tá? Porque ele quer... Quem pode controlar o mundo todo, gente? Ninguém. Aí é o perfeccionista. Perfeccionista, rigorista. Tudo é nessa área da segurança. Transtorno obsessivo compulsivo. O que é? O ritual, seja ele qual for, lavar as mãos, fechar a porta, seja lá o que for, é um controle que eu faço porque eu preciso ter segurança. Só que é dentro que a pessoa precisa ter, mas ela faz isso fora. Tá? A pessoa que absolutiza a liberdade é o devasso, é o laxista. Então, para ele não há limites, não há obstáculo. E ele vai passando em cima de tudo e de todos para conseguir aquilo que ele quer. Nesse processo, ele vai se matar. Tá? O que começa a surgir aí? A figura do pervertido. Da perversão. Porque não há limite. O meu prazer não há limite. Então, eu faço aquilo que eu quiser.
médio, a virtude está no meio, né? Médio virtus, quer dizer, eu tenho que chegar no meio. Eu tenho que trabalhar minha segurança e minha liberdade. O tempo todo. Sem parar. Ô padre, o senhor estava falando dos obstáculos da vida religiosa, né? O senhor falou do comodismo, e qual é o antídoto pro comodismo? Porque todos têm um antídoto, eu não consegui anotar. Então, a gente pode tratar uma palavra que eu estava conversando com o Padre Léo, que é a magnanimidade, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, eu sou humilde para reconhecer meus limites, mas ao mesmo tempo tenho que sonhar grande, né? Eu tenho que fazer esforço, eu tenho que ter sonhos para crescer. Aí eu vou saindo da minha própria acomodação, tá? Porque senão, não vai sair. Se vocês não sonhassem, vocês não estariam aqui. Tá? O senhor falou de instrumentalizar a Deus. O senhor usou a expressão de jogar a vida para Deus. Não podemos jogar a nossa vida para Deus. Deixa eu ver se eu entendi. É que nós não podemos entregar, assim, jogar para Ele, que Ele resolva e a gente pega e já mastigado. A gente tem que trabalhar em cima. Tem que ter o seu junto esforço. com Ele. Agora a entrega é necessária, porque a nossa vida está na mão dele. Mas não podemos jogar no sentido de Ele que resolva e eu pego Isso é mastigado. quietismo, quer dizer, é um processo de que eu me abstenho, né? Sim? Você tinha falado bem no começo sobre 3 níveis da conversão. Você conseguiu anotar a mudança de pensamento. Você te fala mais 2. Comigo mesmo, com o próximo e aí com o próprio Deus, né? Então, esses três níveis aí, né? Tá? Alguém mais? Então, precisa pensar sobre isso para que fique claro tudo isso, né? Para que a gente saiba colocar as coisas no seu devido lugar. Tá bem? Então, vamos em pé. Nós damos graças ao Senhor Por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai protetor, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo.